Olá, comunidade gasparense, tudo bem? Mais um Pauta Social, trazendo temas importantes para a nossa comunidade. E não é diferente, nós ainda estamos na Semana da Prevenção às Deficiências, a PAI fazendo um trabalho notável dentro do município. E no município temos, na equipe da PAI, uma das pérolas, uma pessoa que inspira nós profissionais da área social, que é o psicólogo Sérgio Murilo Batista. Sérgio, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa Pauta Social. O senhor será convocado várias vezes a participar, porque seu conhecimento tem que ser expandido pela nossa cidade. Tudo bem, Sérgio? Tudo certo, Santiago. Obrigado pelo elogio. É um prazer estar aqui contigo e com os teus telespectadores, com certeza. Que legal, Sérgio. Se apresente, então, um pouquinho a história do Sérgio profissional e o Sérgio da PAI, como é conhecido no município de Gaspar. Então, eu tenho já uma relação bastante intensa com a PAI de Gaspar. Eu trabalho há 22 anos lá, então conheço muito o trabalho e sou muito feliz, sou muito orgulhoso de fazer parte dessa história, né? 22 anos trabalhando ali com as pessoas com alguma deficiência, e eu me sinto totalmente realizado com esse trabalho. E a sociedade gasparense sempre ajudando muito a PAI, né? Então, eu me sinto bem satisfeito em estar desempenhando esse trabalho. Ô Sérgio, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Clarindo Fantoni, presidente da PAI, a Sandra Ostins, é uma das diretoras, né, que faz um trabalho fantástico, a toda a equipe da PAI, a minha amiga Cida, a todas as meninas e todos os colaboradores da PAI. Tu lembras quem era a diretoria naquela época, Sérgio, quando tu chegou na PAI há 22 anos atrás? Ah, lembro sim. Era o senhor Júlio Zimmermann e a diretora era a dona Rosa. Olha só. Rosa Masson, um grande abraço. O Julinho Zimmermann, como é conhecido também, parabéns por esse notável trabalho. E Sérgio, nessa Semana da Prevenção a gente está discutindo uma questão fundamental, que é o diagnóstico precoce. Isso mesmo. Inclusive a PAI tinha aprovado um projeto junto ao FIA para identificar já na barriga da mãe uma possível deficiência. Então eu queria que tu falasse um pouquinho da importância desse diagnóstico precoce para a nossa população. Beleza, Santiago. Santiago, isso é fato. 70% das deficiências podem ser evitadas. Isso é científico. Isso é científico. Desde que se faça um trabalho de prevenção, é possível evitar 70%. É um número muito grande. Se a gente for pensar no Brasil, que hoje no Brasil nós temos em torno de 15 milhões de pessoas com deficiência, né? E vamos pensar Gaspar, né? Quantos munícipes nós temos? 65 mil? 70 mil. 70 mil. Então, aí, nós temos aí, talvez, em torno de 5 mil pessoas com deficiência, né? E esse número é possível a gente diminuir a incidência da deficiência, desde que se faça um trabalho de prevenção muito forte, muito forte. Uma prevenção antes da pessoa pensar em ter uma criança, um trabalho de prevenção junto aos jovens, junto às gestantes, para que elas se preparem para a futura gestação e que possam procurar um pré-natal, um obstetra, um médico que possa orientar quais são as vitaminas que ela pode estar ingerindo antes de ficar grávida, quais são as substâncias que podem gerar uma deficiência, né? Vamos falar do álcool, das drogas, do cigarro, das drogas ilícitas, que sim, com certeza elas causam um mal muito grande a um feto, e é claro que isso vai trazer prejuízos para a criança, né? E campanhas de vacinação, enfim, né? Saneamento básico, são coisas muito simples que podem fazer uma diferença muito grande lá na frente, né? Um trabalho de prevenção. Impressionante, Sérgio, teus exemplos, até porque eu não tinha pensado da preparação para ser pais. Ah, sim. A importância de uma vida saudável, a ingestão de álcool e outras drogas, né? O impacto que pode gerar, causar no seu filho. Então, que importante esse teu relato. Eu estou há muitos anos na área social,
mas as tuas informações me fizeram refletir sobre a importância, né, da prevenção muito antes da concepção. Olha que bacana. E é isso que a gente quer. A gente quer isso. A gente quer que as pessoas se planejem, né? Que o jovem, que a pessoa, o casal que pretenda ter um filho, se planeje. É isso que é necessário. É por isso que muita informação é bem-vinda, para que as gestações sejam planejadas. O planejamento familiar é fundamental. É fundamental. E isso, né, requer educação, isso requer muita informação nas escolas, isso requer treinamento, mas, sobretudo, né, informação, para que os jovens se preparem. Né, o que eu e os demais profissionais da escola fazemos? A gente vai nas escolas, a gente diz para essas crianças, para esses jovens, para que eles estudem muito, para que eles estudem, sim, né, para que eles namorem, mas não pensem em ter família logo cedo. Estudem, terminem o ensino fundamental, terminem o ensino médio, vai fazer faculdade, vai trabalhar, né, vai ter uma experiência, se estruturar bem financeiramente, se estruturar bem emocionalmente e depois sim, né, depois de estar casado, procurar um médico e dizer para esse médico, olha, nós queremos ter uma criança. O que é necessário? O que a gente pode fazer? Quais são os exames que eu posso estar fazendo para me preparar? Quais são as vitaminas essenciais que a minha esposa, e aí a mulher, né, perguntando, o que eu posso fazer para me preparar para receber bem essa criança? Né? Quais são os cuidados? Quais são os caminhos que eu posso ter? Então, são caminhos que a gente tem mostrado para todas as pessoas, para que elas possam se planejar melhor e evitar uma possível deficiência. Porque, na verdade, né, Santiago, quando a gente pensa numa criança, a gente nunca pensa que vai acontecer um fato inusitado e essa criança vai ter uma deficiência. A gente sempre tem essa esperança de que tudo vai dar certo. Mas, para que tudo dê certo, eu também preciso fazer a minha parte. Perfeito. É a consequência de uma série de ações. Sérgio, e vamos pensar o seguinte: nós temos casos que ainda há gestantes que não fizeram pré-natal. Por exemplo, que é uma coisa básica, que se a pessoa estiver sendo atendida pela unidade de saúde, é o básico. Tem que fazer o pré-natal, tem que fazer os exames pré-natais. Isso é muito importante. E também, vamos supor que isso não tenha acontecido. Não houve um acompanhamento e a criança nasceu. O que a pai disponibiliza, então, se a mãe está percebendo do seu filho, da sua filha, algumas características diferentes? Ok, isso é muito importante. A criança, né, nasceu, e foi, né, não teve nenhuma intercorrência, ou seja, o parto foi tranquilo, a gestação foi tranquila antes, o parto foi tranquilo, mas de repente essa criança começa a apresentar um atraso, né? A família começa a perceber que a criança não mantém um contato visual quando chega os parentes, quando a mãe está amamentando, ela não olha, ela é molinha, ela tem, né, algumas dificuldades no sono, chora muito, ou é muito apática, não chora para nada. Opa, são marcadores, são indicativos de que está acontecendo alguma coisa errada. E quanto mais cedo uma criança chega até nós, mais fácil a gente tem, mais fácil colocá-la no programa de reabilitação. Nós temos um programa de estimulação precoce. Opa. Então, assim, quanto mais uma criança com uma dificuldade, com um atraso no desenvolvimento, ou já mesmo, às vezes, com uma deficiência já muito bem evidente, por exemplo, uma criança que teve uma dificuldade na hora de nascer, né, teve uma paralisia cerebral, ou seja, faltou oxigênio na hora que ela nasceu. Então, ela já tem um comprometimento ali, ela recebeu uma notinha já baixa lá, que é o APGAR, que é a nota que a criança ganha do pediatra que está acompanhando a criança logo no nascimento ali, né? E a gente tem recebido muitos encaminhamentos do hospital, né? O hospital já vê que a criança teve um sofrimento na hora de nascer, já faz o encaminhamento para a pai, para que a gente já acompanhe essa jovem mãe, para que a gente possa já estar olhando essa criança e acompanhando se essa criança vai precisar. O que ela vai precisar? Ela vai precisar de fono, ela vai precisar de físio, ela vai precisar
de um acompanhamento pedagógico para suprir as limitações dela, e aí a gente faz todo esse acompanhamento. O que é ruim é quando esse diagnóstico não é feito, viu, Santiago? Pois é, Sérgio. Aí vamos supor, então, nós falamos da prevenção e da preparação dos pais, nós falamos que a criança às vezes não teve um cuidado ou se teve um cuidado na gravidez, agora a criança nasceu e os pais não foram até a unidade de saúde para fazer os devidos testes ou até a própria pai para justamente fazer essa avaliação multiprofissional que é referência em Gaspar. Gaspar tem uma excelente infraestrutura, é modelo, inclusive, para o Brasil. Não aconteceu isso, a criança foi crescendo, a criança já está com 8 anos, 10 anos, já foi para a adolescência, 12 anos. E aí, Sérgio? Então, aí a situação é mais complicada, muito mais complicada, né? Porque, por incrível que pareça, Santiago, infelizmente acontece ainda, às vezes, da criança ali tá com 3 anos, 4 anos, não fala, ou até fala, mas com uma dificuldade muito grande, né? E aí, né, vem uma pessoa, um parente, um amigo, não tem nada, é assim mesmo, porque eu quando falei... Os maus exemplos. Eu comecei a falar com 5 anos, daqui a pouquinho ele vai falar, não, né? Uma criança que aos 4 anos tem uma dificuldade muito grande de falar, é uma criança que já precisa de atendimento com a fonoaudiologia, precisa de um atendimento de fonoterapia, precisa de uma avaliação com esse profissional. E aí, quando a criança está com 4 anos com esse atraso, muito provavelmente ela vai ter atraso em outras áreas, na área cognitiva, principalmente na área da inteligência, né? Só que, infelizmente, esses casos vão passando, esses casos às vezes chegam na escola, às vezes é uma criança que não apresenta um atraso tão visível na fala, mas intelectualmente ele tem as suas limitações, mas é tão leve que às vezes a coisa vai se passando sem que algum profissional diga, ei, não, essa criança tem que passar por um profissional para avaliar essa situação. Os CDIs hoje de Gaspar, eles estão bem habilitados, as professoras, as coordenadoras, elas encaminham, mas às vezes acontece, sabe, de um caso passar despercebido, chega no ensino fundamental, também passa, é uma criança que acaba tendo um pouquinho de dificuldade, mas com o apoio da professora, às vezes de um coleguinha, ele vai, a família dá um apoio. A grande situação é que, às vezes, quando chega lá na adolescência, é que essa situação, esse problema, essa deficiência, ou esse transtorno, porque às vezes pode ser um autismo, e é aí que a gente tem observado muito nesses últimos 4, 5 anos aqui na APAE, muitos casos de pessoas com autismo, de jovens com autismo, jovens que passaram por essa fase toda aí, e que a família acabou não se dando conta, ou se deu conta, mas acabou escondendo isso, porque acontece muito isso, esconde-se o diagnóstico, esconde a dificuldade, todo mundo percebe, mas a gente vai empurrando, né? Vai empurrando com a barriga, só que não adianta, Santiago, chega uma hora que a coisa explode, e tem explodido na adolescência. Então, assim, são pessoas porque é justamente no período onde ela precisa de uma capacidade intelectual maior, ela precisa de uma capacidade social maior para enfrentar. É exigido mais dela, bem isso mesmo, tá? E tem uma exigência social, porque até os 12, 13 anos a família acaba fazendo muitas coisas, a família fala muito por ela, a família faz muitas coisas por ela, mas quando chega ali nos seus 13, 14, 15 anos, essa pessoa é empurrada para fazer as coisas, tem que ir. Então, assim, já pegamos pacientes nossos ali que chegaram até nós com 15 anos, com autismo, né? E assim, e rapazes e moças que tinham dificuldade de trocar de colégio, porque já tinha terminado o ensino fundamental, tinha que ir para o ensino médio, mas assim, não vou pegar o ônibus, não vou trocar de escola, não vou conseguir chegar até lá. Uma inabilidade social que poderia ter sido trabalhada há muito tempo atrás, não é trabalhada. Então, assim, a gente tem recebido pessoas, jovens, moças, assim, com um nível de depressão grave, tentativas de suicídio. Em virtude disso. Abandono escolar, envolvimento com drogas, e aí você vai ver a questão do envolvimento dele com álcool e drogas, é para justamente dar conta dessa inabilidade social, de não se sentir conectado com esse mundo. Uma pessoa com deficiência intelectual leve, é muito difícil chegar na adolescência sem um diagnóstico.
para uma pessoa com autismo, um jovem, uma moça com autismo, é muito difícil chegar na adolescência sem o diagnóstico, porque ele se sente estranho mesmo, ele se sente um estrangeiro no nosso mundo. Perfeito, perfeito. Ô Sérgio, tu falasse da parceria com o Hospital de Gaspar, falasse da parceria com CDIs e até com as escolas, porque os nossos profissionais da rede municipal, da rede estadual ou até federal têm uma percepção, né? Mas nós vivemos há quase 1 ano e meio um momento excepcional, um momento diferenciado, um momento onde esse contato, inclusive a PAI até pouco tempo atrás não estava fazendo presencial. Como que os pais que estão nos vendo, que estão nos assistindo, podem proceder nesse momento? Porque a tua fala foi esclarecedora para eles. Não é o exemplo do vizinho que o meu filho vai ser igual ao vizinho. Né? Há características diferentes que precisam ser estudadas por profissionais capacitados e nós temos esse convênio município a PAI, que a PAI faz esses testes, essas avaliações. Então, como que os pais que estão nos assistindo podem agir amanhã? O que eles podem fazer nos próximos dias para tirar essas dúvidas que foram geradas? Ótimo, Santiago. Olha só, é bem isso, né? Pai, mãe, se você está com alguma dúvida, se você percebe que tem alguma coisa diferente no seu filho, e aí, né, eu quero atentar por uma coisa, assim, 90% dos casos, as pessoas que nos procuram são as mães, tá? As mães, pela sensibilidade feminina, pelo olhar, né, da questão do desenvolvimento, pelo fato das mulheres conversarem mais entre elas, elas começam a perceber e comentar e trocar informações entre elas, e elas percebem muito bem, às vezes, as deficiências. E, às vezes, os homens, infelizmente, e aí vai um puxãozinho de orelha nos homens, nos pais, tá? Que acabam assim, ó, e é uma fala muito comum, bem recorrente. Ah, deixa disso, não é nada, tá te procurando. É manha. É manha, e aí a coisa vai sendo empurrada, tá? Então, assim, o conselho que eu dou, assim, se você tem alguma dúvida, vá lá conversar com a gente. Os profissionais estão lá dispostos, abertos para conversar. Muitas famílias me ligam, Sérgio, eu posso ir aí? A gente vai lá, conversa com essas famílias, e aí a gente faz todo um encaminhamento, né? Porque para fazer a avaliação, essa família tem que passar num posto de saúde, tem que falar com a enfermeira, né? E é legal que eu possa estar falando isso, porque muitas pessoas nos procuram perguntando, como é que se faz isso? Eu tenho uma criança, eu tenho um jovem, eu tenho até um adulto em casa que, meu Deus, eu não sei o que ele tem alguma coisa. O que eu faço? Vá até o posto de saúde do seu bairro, não precisa falar com o médico, fala com a enfermeira lá, com o enfermeiro, e diga, olha, eu quero uma avaliação multiprofissional na PAI. Avaliação multiprofissional na PAI. Por quê? Olha, meu filho está apresentando isso, está apresentando atraso na linguagem, meu filho está tendo comportamentos diferentes, meu filho está tendo umas manias estranhas, ele está tendo um comportamento que não é comum, eu já tive outros filhos, enfim, qualquer coisa que chame a atenção. E isso tudo vai ser levado em conta, isso tudo vai ser anotado e essa família vai passar por nós, vai passar por uma equipe multiprofissional de pessoas especializadas em fonoaudiologia, terapia ocupacional, pedagogia, psicologia, neuropediatria, enfim, uma infinidade de profissionais, o psicólogo sou eu, né? E então, uma infinidade de profissionais que vai poder dizer o que está acontecendo. E se estiver acontecendo alguma coisa, e a gente vai fazer o encaminhamento. Não é só fazer o diagnóstico, né? Mas se a gente puder fazer a gente vai fazer o encaminhamento. Se está em idade de estimulação, a gente vai estimular ali mesmo. Se já passou de uma certa idade, a gente vai encaminhar para os profissionais necessários. Se for adulto, a gente vai dar conta de fazer a preparação para o encaminhamento profissional, porque nós temos todos esses serviços lá para todas as idades, né? De 0 a 90 anos, né? Tem deficiência ou tem o autismo, né? Que não é uma deficiência, sim um jeito diferente de ser no mundo. A gente está lá à disposição para estar atendendo essas pessoas. Que dica maravilhosa! Eu acho que a missão do nosso programa é justamente isso, atender a população e trazer para a população informações relevantes e importantes. E nosso programa de hoje, então, vai encerrando com essa pessoa espetacular, um amigo que eu tenho na minha vida particular
e um profissional de ponta, o psicólogo da PAI, o Sérgio da PAI. Muito obrigado, Sérgio. O programa está de portas abertas. Semana da Prevenção foi muito importante para todos nós e a gente te convidará em outros momentos para trazer essa importância e questões importantes sobre deficiência e sobre prevenção também. Grande Santiago, obrigado pelas palavras carinhosas. Sou sócio aqui, me convide que eu venho, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima semana. Um forte abraço. Tchau, tchau.